Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mãos Vazias, que é uma novela que o Lúcio Cardoso publicou originalmente em 1938, ou seja, 2 anos depois da publicação original aqui de A Luz no Subsolo, que é um romance que ele havia publicado em 36 e para o qual já tem vídeo no canal. Vou deixar na descrição o link para uma playlist onde já constam vários vídeos que eu fiz sobre as obras desse autor. A edição que eu tenho aqui em casa de Mãos Vazias, na verdade, é uma edição que foi publicada em 1969, ou seja, um ano depois da morte, ou quase um ano depois da morte do Lúcio Cardoso, pela editora Bloch. E o nome dessa edição é 3 Histórias de Província. Aqui nós temos, como o título sugere, 3 novelas do Lúcio Cardoso que se passam nesses lugares do interior. Então aqui nós temos, primeiramente, Mãos Vazias, sobre o qual eu vou comentar hoje. Aí depois nós temos aqui também O Desconhecido e A Professora Hilda, que eu pretendo comentar nas próximas semanas ao longo deste mês, que vocês sabem que é um mês que eu separo para poder falar um pouquinho da obra desse autor, que faria aniversário agora em agosto. Mas o fato é que, com a publicação de Mãos Vazias, em 1938, o Lúcio Cardoso acabou se consolidando definitivamente como um autor da vertente intimista da nossa literatura, uma vez que ele havia começado muito próximo do romance social, ou do romance engajado, ou do romance regionalista. E ele começa aqui em 34 com Maleita. Depois, em 35, ele publica Salgueiro, que são 2 romances que têm muito do regionalismo, do romance social. E, aos poucos, o autor foi se distanciando dessa primeira vertente e se aproximando mais da vertente intimista, a partir aqui da Luz no Subsolo. E isso se consolida, então, como eu ia dizendo, com o Mãos Vazias. E, além disso, essa novela de 38 é importante também porque ela inaugura um período no qual o autor se dedica quase que inteiramente ao gênero novela. Quer dizer, ele ainda vai publicar aqui e ali um conto no jornal, ele vai publicar também, pouco tempo depois, 3 anos depois, se não me engano, um volume de poesias, mas assim, o fato é que a partir aqui de Mãos Vazias, o Lúcio ele tem um hiato na produção de romances, né, ou pelo menos na publicação de romances. E aqui o autor, a exemplo do que já havia feito lá, tanto em Maleita quanto em A Luz no Subsolo, e também como ele voltaria a fazer aqui em Crônica da Casa Assassinada, o que há em comum em todos esses livros é que, em todos eles, o autor localiza os eventos em uma cidade de interior. No caso de Mãos Vazias, essa cidade se chama São João das Almas, ou seja, trata-se da mesma cidade que foi cenário de um livro que o Lúcio não chegou a publicar, mas que se chamaria Apocalipse. E se por um lado o autor não publicou esse romance, por outro lado, essa mesma narrativa não publicada acabou dando origem a uma novela intitulada Céu Escuro, que começou a ser publicada no mesmo ano aqui de Mãos Vazias, por meio de um conto chamado A Morte de Mateus. Eu já falei um pouco sobre todo esse histórico de publicação dessa novela chamada Céu Escuro, em um vídeo que eu fiz no ano passado, que vai estar na playlist lá embaixo também. Atualmente você consegue ler essa produção contística do Lúcio Cardoso aqui nesse Contos da Ilha e do Continente, que foi publicado há alguns anos pela Civilização Brasileira, e aqui consta também a novela Céu Escuro, a qual me referi agora há pouco, e que acaba nos demonstrando, juntamente aqui com Mãos Vazias, esse empenho do autor em localizar a sua obra em uma geografia comum. Enfim, é nessa cidade interiorana, que funciona de certo modo como uma metonímia de Minas Gerais, que o autor vai encenar algo que aponta para a decadência familiar e moral da sociedade, que é algo que também retornaria aqui em
Crônica da Casa Assassinada. Inclusive, no ano passado, eu fiz uma leitura conjunta desse romance aqui do Lúcio Cardoso. Eu vou deixar o link para a playlist com aqueles vídeos na descrição também. Então, caso você não tenha visto, eu sugiro que veja, que leia o romance, enfim. No caso dos personagens aqui de Mãos Vazias, essa decadência da família burguesa tem início com a morte do filho da protagonista, que acontece logo nas primeiras páginas da novela, que, aliás, essas primeiras páginas descrevendo esse período final da vida do Luizinho, que é o nome do filho da protagonista, essas primeiras páginas me fizeram lembrar de um conto publicado pelo Lúcio, chamado Cantiga de Roda, e que surgiu no jornal O Malho em setembro de 1933, né? Esse conto ele é publicado aqui no Contos da Ilha e do Continente, e eu falei um pouquinho sobre ele em um vídeo que eu fiz também o ano passado, indicando 13 contos desse autor. E é muito interessante ler esses dois textos, quer dizer, o conto e depois o início aqui dessa novela, um seguido do outro, justamente para ver a diferença no tratamento estilístico que o autor dá a um mesmo tema, porque em ambos nós temos a descrição de uma criança morrendo, mas ao passo que no conto de 1933 o autor deu ao texto uma dicção mais ligada à preocupação social, à denúncia, enfim, nessa novela de 38, que é Mãos Vazias, todo esse trecho aparece filtrado pelas reações da mãe desse menino. Então, o tratamento dispensado a essa matéria narrativa se liga muito mais à veia intimista pela qual o Lúcio acabou ficando conhecido. O fato é que, logo no início aqui de Mãos Vazias, a gente fica sabendo um pouco da doença desse menino chamado Luizinho, que é então um menino de 6 anos, que morre de pneumonia ainda no primeiro capítulo da novela. A partir de então, a crise, que era uma crise que já estava presente ali em latência no casamento de seus pais, vem à tona e acaba se tornando insustentável, pelo menos aos olhos da protagonista, que é uma mulher chamada Ida, que se sente sufocada pelo cotidiano e aprisionada ali por aquela vida familiar que ela leva. E aqui nós temos algo que é muito interessante, porque uma vez que a Ida se dá conta de que esse casamento está em crise, ela também percebe que, de certo modo, ela já sabia desde o início que esse casamento estava em crise, desde quando ela se casou há 7 anos, né? E ela percebe também que ela vem meio que adiando esse divórcio sem mesmo saber muito bem o porquê disso. Afinal de contas, por mais que o Felipe seja um bom marido, ela o acha extremamente medíocre e o despreza por isso, o que aproxima a Ida da Nina, que é lá a protagonista da Crônica da Casa Assassinada, na medida em que ambas as mulheres não só estão insatisfeitas com o casamento, mas também estão indignadas com a mediocridade masculina. E assim como a Ida, de certo modo, é uma precursora da Nina, o Felipe também vai ser, à sua maneira, uma espécie de precursor do Valdo Menezes lá da Crônica da Casa Assassinada. E, na verdade, a gente percebe que, no fim das contas, o Felipe é descrito até mesmo pelo próprio narrador como um homem meio ridículo ali. Então, por exemplo, não ridículo, mas é um homem comum, um homem que não tem, assim, uma personalidade muito forte, nem nada do tipo. Então, por exemplo, ele trabalha no banco dessa cidadezinha, ele tem medo dos comentários que as pessoas podem fazer a seu respeito, então ele é aquela pessoa que fica o tempo todo tentando zelar pela própria imagem. Ele é um pai meio ausente, meio relapso, mesmo sabendo da saúde frágil do filho, tanto que, quando esse menino morre, o Felipe se sente até um pouco aliviado, porque é como se esse pai já soubesse, ou talvez até já quisesse de antemão, que esse menino não durasse muito mesmo, até porque, para o Felipe,
o menino, o Luizinho, ele tinha puxado muito mais a mãe do que a ele, e por isso mesmo demonstra-se logo de início esse distanciamento entre pai e filho. Além disso, o Felipe é tão mão de vaca que ele chega a andar com os sapatos furados só para não ter que comprar um par de sapatos novos. Isso é uma coisa que deixa a protagonista muito impressionada em dado momento, quando ela percebe esses sapatos do marido, né? O Felipe é o tipo de pessoa, em suma, que vai se acostumando com as coisas só para não criar desconforto. Então, o meu sapato tá furado, eu me acostumo com isso porque é melhor do que eu ter que ir comprar um outro, etc e tal. Por outro lado, a protagonista é o completo oposto disso tudo, o que faz com que o Felipe se resuma praticamente a ser um negativo da esposa. E ele também já sabia disso, já sabia dessa oposição entre ambos desde o início desse casamento, porque as pessoas dessa cidadezinha de São João das Almas sempre faziam comentários sobre o comportamento meio assintoso, meio esquivo da Ida. Então as pessoas já falavam para ele, olha, melhor você não se casar com essa moça, porque essa moça é esquisita, enfim. Então isso já nos demonstra que a Ida sempre esteve meio à margem dessa sociedade, dessa comunidade, uma vez que ela sempre foi muito calada, ela sempre teve pouquíssimos amigos, ela gostava muito mais de ler do que de fazer as coisas que as moças da cidade faziam, e o Felipe já sabia disso tudo e se casou mesmo assim. Então, de certo modo, ambos já sabiam que esse casamento não ia funcionar. Toda essa marginalização social vivenciada pela Ida acaba aproximando essa personagem do Pedro, que nós observamos lá em A Luz no Subsolo. A diferença é que no romance de 36, aquele clima denso, brumoso, angustiante, obscuro, quase como se fosse ali um pesadelo envolvendo os personagens em um clima de morte, tudo isso se liga principalmente à figura do próprio Pedro, cuja presença já reforça o aspecto noturno das coisas. E, afinal de contas, pensando no fundo católico, que, querendo ou não, está presente nos romances do Lúcio Cardoso, dada a sua relação muito conturbada, ainda que próxima ao catolicismo, pensando nisso, todos esses atributos negativos acabam fazendo do Pedro um personagem que é quase demoníaco lá em A Luz no Subsolo. Já que em Mãos Vazias, o autor parece que ele pisa um pouco no freio, ou pelo menos ele muda um pouco o rumo da prosa, porque se no livro anterior o mal era representado pelo Pedro, era um mal quase metafísico, como se fosse ali uma cortina de fumaça que envolve esses personagens, aqui na novela de 38, essa discussão sobre o mal desaparece na medida em que o olhar do narrador se volta muito mais para as ações da protagonista, que vão minando a sociedade moralista da qual ela fazia parte. Apesar disso, e aí é claro, se você pensa lá no Crônica da Casa Assassinada, por exemplo, o que o autor faz é unir essas duas discussões sobre o mal, né? Só que apesar disso, também estão presentes em ambos os livros o tema do pecado e da culpa, o aniquilamento que se abate sobre os personagens, que vão aos poucos se dando conta de que a situação pela qual eles estão passando não tem saída. Está presente ainda em ambas as narrativas o clima quase gótico que se manifesta não só por fatos escandalosos como o adultério, agressões, etc., né? Mas também quando a gente pensa na atmosfera desses textos e principalmente quando a gente pensa na ambientação de ambas as narrativas nessas casas isoladas, escuras, bagunçadas, e esses ambientes das casas acabam, de certa maneira, reforçando a angústia desses personagens porque essas casas elas são descritas
como esses espaços claustrofóbicos. Então são casas que estão sempre fechadas, sempre muito apertadas, sempre muito escuras. E lembrando que a palavra angústia tem como raiz justamente a mesma palavra que daria origem à ideia de apertar, de sufocar alguma coisa. Né? Então daí essa relação entre esse espaço apertado e essa sensação de angústia vivida pelos personagens. E aí sobre a criação da casa como um espaço que não é ligado ao conforto, existe um trecho na página 79 dessa minha edição aqui, de Mãos Vazias, em que se lê o seguinte. Isso daqui quem está pensando é o Felipe, marido da Ida. A sua casa sempre lhe desagradara. Não encontrava ali o sossego completo de um lar. E verificava que possuía um aspecto inacabado, sempre faltando alguma coisa, como naquela saleta, ou sempre em excesso, como na sala de jantar. Não existia nenhum equilíbrio entre os objetos e notava-se que a falta principal era a ausência de um sopro carinhoso que transformasse aquela atmosfera provisória. Agora, só para que você tenha um aspecto de comparação, eu vou ler uma descrição da casa aqui de A Luz no Subsolo, que está na página 82 aqui dessa minha edição do romance. Então, é dito o seguinte. Na morna atmosfera da manhã, os móveis altos se afogavam no escuro. As cortinas guardavam uma absoluta imobilidade. Dentro daquele ambiente, todas as coisas se marcavam por uma expressão desalentadora de morte, e parecia que nenhum ser humano habitava entre aquelas quatro paredes, limitando um mundo diferente, onde as sensações se anulavam no morno torpor do esquecimento. Né? Outra coisa importante sobre a casa aqui de Mãos Vazias é que ela fica em uma região afastada, em um bairro afastado, em São João das Almas. E esse bairro tem uma péssima reputação por estar ali um pouco afastado, e principalmente atrás dessa casa onde moram Felipe, Ida e Luizinho, agora falecido, atrás dessa casa passa um rio que ele é meio pantanoso, é um rio que de vez em quando envolve tudo em um cheiro muito nauseante, o que me fez lembrar mais uma vez lá da Crônica da Casa Assassinada, sobretudo pensando naqueles momentos que descrevem o cheiro de uma personagem que adoece dentro da casa dos Menezes. E a Ida, ela se resolve mudar para essa casa justamente porque ela se sente, de alguma maneira quase inexplicável, atraída por esse rio. O fato, então, e é claro que essa atração terá suas consequências ao fim da narrativa. Mas o fato é que Mãos Vazias e A Luz no Subsolo são textos muito importantes nesse processo de afastar definitivamente o Lúcio Cardoso daquela dicção mais voltada ao romance social que a gente observa lá em Maleita e em Salgueiro, na medida em que, a partir de ambos os livros, né, publicados em 36 e em 38, a gente vê de maneira cada vez mais frequente na obra desse autor a construção de um universo ficcional atravessado pela inquietação, pelo desespero e, sobretudo, pela alucinação dos personagens. É claro, isso já estava em alguma medida, tanto em Maleita quanto em Salgueiro, mas lá esses elementos eles estavam muito mais voltados para um caráter meio denunciativo por parte desse narrador, né? Ou, no mínimo, um caráter meio descritivo, pensando nesse aspecto mais regionalista que está presente, de algum modo, em ambos os romances, né? Então, veja, a partir aqui do A Luz no Subsolo e do Mãos Vazias, todo mundo, nos textos do Lúcio Cardoso, vai ser meio maluco, né? Todo mundo vai sofrer ali de uma angústia tão grande quanto inexplicável. Então, se você pensa lá, isso é o caso não só da Madalena, aqui do A Luz no Subsolo, e não só também da Ida, aqui do Mãos Vazias, mas também se você pensa no José Roberto, que é o protagonista da novela, que vem logo em sequência aqui, que é o Desconhecido, né? Se você pensa lá na Ana, do Crônica da Casa Assassinada, isso para não falar dos contos e das peças de teatro
do autor, que são textos que também já foram devidamente comentados aqui no canal, e os links estarão todos na descrição, lá na playlist. Veja, em todos os textos desse autor, né, nas peças, nos contos, nessas novelas, lá no Crônica da Casa Assassinada, enfim, sempre vai ter alguém que vai ter um comportamento meio estranho, assim, vai ser uma pessoa meio louca, né? E isso começa justamente tanto lá no A Luz no Subsolo, e se confirma, se consolida aqui no Mãos Vazias, né? E aqui, nessa novela de 38, essa dicção negativa se traduz mesmo em construções que são quase antitéticas, como, por exemplo, no trecho em que esse narrador diz que Aida era repleta de uma obscura felicidade graças aos desejos estranhos que a perturbavam. Ora, se a gente pensa na palavra felicidade, a gente pensa em algo luminoso, né? E, no entanto, essa felicidade ela é adjetivada aqui como uma felicidade obscura, né? E isso vai ao ponto de que essa personagem ela se sente até humilhada pela bondade do marido. Tamanho desconforto que ela sente com esses desejos obscuros que ela nutre, esses desejos estranhos que ela nutre. Tudo isso se liga muito à noção de inconsciente, já que, mesmo que essa palavra não apareça aqui nessa novela, não dá para não falar em inconsciente em trechos como, por exemplo, esse que eu vou ler para vocês e que está na página 30 aqui dessa minha edição. Nesse trecho se lê o seguinte: dentro dela, ou seja, de Ida, existia algo que não andava direito, um mecanismo desconhecido que começava a agir subterraneamente, e a tristeza tombou no seu espírito como uma nuvem escura. Então veja, esse mecanismo subterrâneo que inquieta a personagem e que acaba, parece que agindo contra a sua vontade, ou revelando uma vontade mais profunda. Veja, tudo isso, para mim, é uma descrição clara do que é o conceito, a noção de inconsciente, né? E já que eu comparei aqui o romance de 36 e a novela de 38, em dado momento, o narrador diz o seguinte, se referindo a Ida. Isso que eu vou ler está na página 22. Em certas pessoas, o amor se reveste dos mesmos aspectos que a crueldade, né? E esse trecho me fez lembrar do seguinte trecho que está na página 57 aqui de A Luz no Subsolo, que é um trecho no qual a Madalena ela reflete sobre os sentimentos que ela nutre pelo Pedro. Então, na página 57 é dito: mais do que nunca compreendia que não era amor o motivo que arrastava para ele. Se ousasse descer às origens dessa violenta perturbação, encontraria sim uma espécie de rancor fermentando no seu coração e fazendo-a sofrer uma dor quase física. Então veja, em ambos os casos nós temos uma ligação muito direta entre sentimentos negativos e positivos, né? Entre o amor e o rancor. A Ida é então lançada em toda essa atmosfera de angústia depois da morte do Luizinho, e a partir do momento em que ela, de certa maneira, tenta negar o próprio luto. E aí o que ocorre é que ela transfere esse impulso do luto contra o próprio casamento, porque, afinal de contas, causa muito menos sofrimento ser uma mulher separada do que ser uma mãe cujo filho morreu, que é algo que ninguém espera. Então é muito mais fácil você lidar com um divórcio do que com a morte do seu filho. Então a mãe em luto vai sendo aos poucos substituída por essa esposa cansada que decide dar um basta no casamento. Essa negação do luto é colocada principalmente por dois motivos. O primeiro desses motivos é a recusa dessa personagem em ir ao enterro do filho. Então ela quer agir ali com certo... Ela está meio entorpecida, o que, é claro, é justificável, né? Cada um reage ao luto de maneira diferente, mas ainda assim isso é algo interessante de se pensar. E o segundo motivo que confirma essa negação desse sentimento do luto é a cena em que, enquanto Felipe está dormindo na sala depois do enterro, a Ida acaba transando com o médico que tinha cuidado do Luizinho e que era muito amigo do Felipe, né? E esse trecho ele acontece ali na cama do casal. E esse momento ali com o médico é muito interessante observar que nele
fica muito claro que a Ida não está traindo o marido porque ela tem algum interesse romântico ou erótico por esse médico. Na verdade, o narrador chega até a dizer que ela não tinha desejo nenhum por esse sujeito. Ela faz isso porque ela quer transgredir, ela não aguenta mais aquele clima da casa e ela vê nesse adultério a chance perfeita de ter uma desculpa para sair dali, porque afinal de contas ela é a mulher adúltera que seria expulsa de casa. Pelo menos era isso que ela estava pensando, né? E aí, guardadas as devidas proporções, essa união entre erotismo e morte já antecipa um pouco do que nós teríamos lá em Crônica da Casa Assassinada. Não poderei entrar em maiores detalhes, mas existe algo que remete a isso naquele livro também, mas de novo em proporções completamente diferentes, porque lá no Crônica essa união entre morte e erotismo, ela se dá de maneira muito mais desagradável, muito mais escandalosa do que aqui em Mãos Vazias. E é engraçado porque nesse trecho que antecede o adultério, a Ida chega a perguntar ao médico se ele está com medo de transar com ela, o que já nos mostra que, em alguma medida, a própria Ida já considerava esse rapaz meio covarde, e no momento em que os dois se aproximam, o foco narrativo muda e a gente acompanha esse trecho final pela perspectiva do próprio médico. Então é muito interessante perceber essa mudança, esse decoro por parte do narrador. E aí é claro que existe um corte na cena, né? E aí depois disso tudo, no dia seguinte, a Ida nem hesita em contar ao marido tudo aquilo que aconteceu, e todo esse trecho se liga muito à ideia de confissão, né? E essa confissão está muito mais próxima do pecado do que de um crime cometido. E é muito interessante perceber como nisso está presente essa mentalidade religiosa por parte do autor, a qual me referi antes, né? Só que a Ida esperava, e talvez até quisesse, sei lá, que o Felipe fosse violento, que ele fosse agressivo, que ele a expulsasse de casa a pontapés ou algo assim. Mas não, o Felipe diz que pelo menos ela foi honesta ao contar a ele o que tinha acontecido, que ele entendia que talvez ela estivesse um pouco abalada pela morte do filho, e que depois eles resolveriam esse problema. E aí é a gota d'água, porque a Ida, diante dessa passividade do marido, ela resolve ir embora naquele mesmo dia, no caso naquela mesma noite, fazendo muito jus ao seu nome, uma vez que Ida é o feminino do particípio do verbo ir, o que já associa essa personagem à ideia de um movimento. E veja, o nome dela é Ida, não é volta. Então a proposta é que ela vá e não volte mais, né? O fato, então, é que agora a protagonista é uma mulher caída. E esse narrador diz que tudo que existia dentro dela era uma paisagem que parecia um terreno deserto. Ou seja, a alma da Ida é essa alma em que nada frutificaria dali por diante. O que já é um indício de uma possível leitura do desfecho da novela, que eu não vou revelar aqui, evidentemente, né? Só que esse tema desse terreno infértil já estava presente também quando a gente pensa na morte desse menino. Quer dizer, tudo aponta para a impossibilidade de futuro para esse casal, né? Porque o filho morre, o marido, depois que tem esse primeiro filho, ele não consegue ter outros. Aí agora a alma da Ida, ela é descrita então como esse terreno deserto, etc. Então é uma sequência de imagens, todas elas ligadas à esterilidade, né? Mas principalmente essa sequência de atitudes da protagonista confirmam o descompasso entre a Ida e a sociedade da época. Ela foi uma jovem muito estranha, como eu já disse. E de igual modo, ela foi também uma mãe cujo filho morreu, e agora ela é uma esposa que traiu o marido e fugiu de casa, o que novamente antecipa o que seria lá a Nina em Crônica da Casa Assassinada. Ou seja, ela não é mais jovem, né, para poder ser taxada apenas como a menina estranha da cidade. Ela não é mais mãe,
porque o filho morreu, e ela não é mais esposa porque ela traiu o marido e fugiu de casa. E aí, se a sociedade só reserva esses lugares para as mulheres, o que a Ida será daqui para frente, né? Ainda mais porque ela é uma mulher profundamente descontente com esse lugar de submissão associada ao feminino. E isso permite que o Lúcio Cardoso reflita sobre essa sociedade moralista e religiosa que está em decadência a partir de uma perspectiva que é a do subalterno, né? Além disso, esse descompasso também se confirma porque, enquanto a Ida está ali arrumando as malas para fugir, ela escuta os galos cantando fora de casa. Só que aí quando ela sai de casa e vai para a rua para poder fugir, ainda é noite alta, ou seja, os galos não estavam cantando. E isso mergulha tudo em uma atmosfera de quase irrealidade. E diga-se de passagem, ela foge, só que aí ela esquece a mala arrumada dentro de casa. Ou seja, ela não levou nada do passado. Nada além dessas memórias que ela tem. Sendo que uma das primeiras informações que a gente tem sobre essa personagem, no início da narrativa, é que a memória da Ida é péssima. Ou seja, mesmo aquilo que ela leva do passado é algo entrecortado, é algo falho. Só que ao mesmo tempo em que logo de saída, esse narrador já nos avisa, olha, a memória dessa personagem é falha, em vários trechos, a Ida se lembra de momentos de sua infância e de sua juventude, o que me levou a desconfiar um pouco dessa personagem, uma vez que essas memórias dela são sempre muito lacunares, são sempre muito elípticas, talvez por conta desses lapsos de memória que ela tem. E aí duas personagens se destacam em meio a essas memórias da protagonista. A primeira é a Maria, que é uma prima da Ida, que em algum momento do passado saiu da capital e foi morar em São João das Almas, e essa personagem, essa prima, se sentia muito deslocada nessa nova cidade de interior, o que a fazia agir de um jeito escandaloso para os padrões da época. Então, por exemplo, ela gostava de andar junto com os homens, ela frequentava lugares mal afamados, etc. E tamanha foi a rejeição da sociedade para com essa prima da protagonista, que essa moça acabou tirando a própria vida, quase como se essa fosse a única escolha para uma mulher tão transgressora quanto ela, né? Então nós já temos esse primeiro dado associado ao passado da Ida. A segunda personagem que mais se destaca em meio às lembranças da protagonista é a Ana, sua melhor amiga desde os tempos da juventude. E o que aproxima essas duas personagens é que a Ana também era marginalizada pela cidadezinha de São João das Almas, por morar com um homem sem ser casada com ele. E é por isso que, depois de trair o marido, a Ida vai justamente até a casa da Ana para se aconselhar com ela, esperando que essa amiga, por viver uma situação não convencional, a entendesse. Só que o problema é que ninguém está pronto para entender a Ida, uma vez que a Ana, até para evitar maiores escândalos e uma rejeição maior por parte da sociedade, ela acabou se adaptando à sociedade daquela época, né? Ela não se casou, mas ainda assim ela evita ao máximo ter comportamentos desviantes. Então ela se adaptou mesmo que a seu modo, e a Ida, ela não quer se adaptar, né? Mesmo se vendo cada vez mais cercada e sufocada por aquelas amarras sociais das quais ela tenta fugir. E é por isso que, em vários momentos, ela é descrita como uma pessoa arisca, né? E aí, por exemplo, na página 65 dessa minha edição aqui, o narrador diz o seguinte sobre ela: a imagem de Ida era semelhante à de alguém que se defende de inimigos emboscados nos cantos. O menor dos seus gestos exprimia um rancoroso combate contra as coisas que a cercavam. E era, sem dúvida, essa atitude hostil o que a impregnava de uma atmosfera diferente e misteriosa, como essas que envolvem a existência de alguns alucinados. E todo esse trecho da conversa entre Ida e Ana
é quase como uma terapia, porque a Aida ela chega até a se deitar ali no divã da amiga, né? E essa amiga da protagonista, né, a Ana, ela conclui que, na verdade, a Aida só está abalada pela morte do filho e por isso ela deveria esfriar a cabeça, voltar para casa, até porque a Ana não queria dar ainda mais motivos para que as pessoas da cidade ficassem falando dela ao abrigar essa mulher adúltera, porque como a cidade é pequena, não tardaria muito para que todo mundo ficasse sabendo desse adultério. Só que eu estou aqui me adiantando muito, porque antes de chegar à casa dessa amiga, a protagonista passa por vários lugares que são, no mínimo, inusitados dessa cidade. O primeiro desses lugares é o cemitério, onde o filho dela está enterrado, só que ela não chega a ir até o túmulo do menino. Ainda assim, ela passa ali pelo cemitério, sei lá, meia-noite, não me lembro que hora que era, né? E aí, enquanto se afasta desse lugar, a Aida vê um homem vindo em sua direção, e aí, é claro, no escuro da noite ela fica um pouco com medo, ela se sente um pouco ameaçada por aquele homem encapuzado que vem vindo em sua direção, né? Então ela fica completamente assustada com aquilo, só que, assim como aconteceu com o Felipe, né, que não apresentou nenhum risco para a protagonista, esse estranho só passa pela Aida e a cumprimenta de maneira até amistosa, né, quando os dois se cruzam. E aí, depois de sair então do cemitério, a Aida vai até a farmácia, porque ela ficou sabendo que o farmacêutico era um homem violento, era um homem que havia agredido a mulher até a morte, etc e tal. Só que o que ela encontra ali é um velho triste, um velho meio sonolento, e principalmente o que ela encontra nessa farmácia é a lembrança do filho, porque ela ia até a farmácia para poder comprar os remédios do Luizinho, né? E aí, finalmente, ela foge dali também e decide ir até a estação de trem, muito com a vontade de fugir logo de São João das Almas. E aí, novamente, ela se sente ameaçada por uma figura masculina que depois se revela amigável porque era apenas ali o bilheteiro da estação. Ou seja, o tempo todo parece que a Aida ela está procurando pelo perigo, o que traduz muito bem esse sentimento autodestrutivo dela. E esse sentimento também será importante para o andamento da narrativa. Só que esse perigo que ela busca nunca se realiza completamente, já que aquela cidadezinha é tão tranquila que nela nada acontece. Quer dizer, acontece uma coisa ou outra, mas assim, nada de tão escandaloso assim. Por isso mesmo, a Aida decide ir embora da cidade no primeiro trem que surgisse no dia seguinte. Só que, quando amanhece, e a Aida está ali esperando pelo próximo trem, pelo primeiro trem, ela escuta algumas senhoras conversando sobre um golpista ali daquela cidade, e aí vem uma incoerência dessa personagem, porque ela critica o marido e mesmo a Ana por se preocupar com o que os outros iriam dizer, só que ao mesmo tempo ela decide ir embora da estação, ela decide não fugir da cidade, para não dar mais motivos para os comentários maldosos da vizinhança. Então, assim, essa inconstância é algo que me deixou um pouco pensativo em relação à construção dessa personagem. Mas veja que interessante, ela estava andando sozinha à noite, tal qual aquele homem suspeito que passou por ela perto do cemitério, o que a torna suspeita também aos olhos desse sujeito. Assim como o farmacêutico e assim como o tal golpista sobre o qual essas mulheres estavam comentando, a Aida também cometeu ali um ato de transgressão, né? Então é quase como se esse lugar do transgressor fosse o único lugar possível para essa personagem. Tanto é assim que em dado momento o narrador diz que é como se a alma da Aida fosse consumida por um mal irremediável. Isso que eu vou ler está na página 64. Tá? Então o narrador diz: certas almas atravessam anos em decomposição, e depois é impossível reter as parcelas que tombam pelo caminho. Obscuramente, Ida sentia que o seu mal era irremediável. Então, eventualmente, essa protagonista vai parar na casa do médico, né, com quem ela teve, com quem ela transou, né, na cama
do marido. E aí, assim que chega à casa desse personagem, a Ida o encontra em uma situação patética. Porque o cara tá de pijama, a casa tá toda desarrumada. E é muito interessante porque ao longo da novela, a Ida sempre vai encontrando pessoas que estão em um estado assim meio sonolentas. Então, ela acorda o marido para poder falar da traição. Quando ela vai até a casa da Ana, a amiga acabou de acordar. O farmacêutico, ela bate na farmácia e ele acorda ali um pouco assustado, né, para saber o que que era. Agora, quando ela vai até a estação, o bilheteiro tá meio dormindo também. Agora ela vai até a casa do médico e ele sai de pijama para poder atendê-la. Só que o fato é que, como era de se suspeitar, o médico é outra pessoa medíocre, porque ele ainda é muito novo nessa cidade, então ele tem de lidar ali ainda com a desconfiança dessa nova clientela, mais ou menos como a própria Ida tem de lidar com a desconfiança geral dessa sociedade. E aí, por sinal, a Ida ela tinha ido falar com o médico, só que ao mesmo tempo ela meio que já sabia que ele não ia poder ajudá-la muito, mas ainda assim ela foi ali, sei lá, buscar uma guarida junto dele, né? Só que isso não acontece, porque justamente por ainda estar se firmando ali em São João das Almas, esse médico ele não quer se envolver em escândalos de nenhuma natureza, tal qual o próprio Felipe, que também queria evitar comentários maldosos da vizinhança. E aí, durante essa conversa com o médico, a Ida acaba tendo de ouvir algumas coisas desagradáveis. Então, por exemplo, em dado momento, o médico ele diz algo muito parecido com o palpite da própria Ana, que é a protagonista estava sofrendo dos nervos porque existia nela um grande vazio que veio à tona com a morte do filho. E aí, isso evidentemente que se liga muito bem ao título da novela ser Mãos Vazias, né? Enquanto isso, o Felipe já se deu conta. Então, veja, a Ida, ela fugiu de casa, foi até a estação, foi na farmácia, foi no cemitério, foi na casa da Ana, foi na casa do médico. E aí, depois de não sei quantas horas, é que o Felipe fala: nossa, eu acho que a Ida foi embora mesmo, hein? E aí, então, ele decide procurá-la pela cidade. Só que o cara é tão burro que ao invés de... Porque, veja, ele sabia que a Ida era execrada pela cidade como um todo. Aí, então, isso reduz um pouco as possibilidades de para onde ela pode ter ido. Ela só tem uma amiga e ficou com o médico. Era muito mais fácil ele ter ido procurá-la nesses dois lugares. Só que não. Ele decide procurar a Ida pela cidade inteira. Ele foi em todos os lugares da cidade, né, para poder procurar essa mulher. Então parece que ele está meio desnorteado ali, tentando entender o comportamento da esposa. Só que o fato é que ele só consegue reencontrá-la porque alguém, em um comentário muito maldoso, diz: nossa, eu vi a Ida entrando na casa do médico mais cedo, hein? Ele estava ali com um pijama, ela estava com um olhar meio desconfiado. Se eu fosse você, Felipe, eu iria até lá, né? Então, veja, ele só vai até a casa do médico porque alguém canta essa bola para ele, e aí depois, quando ele chega à casa do médico, a Ida já foi embora, ele volta para casa e ele só vai até a casa da Ana porque a Ana vai buscá-lo e falar: olha, vai conversar com essa mulher, pelo amor de Deus. Né? Então, veja, esse cara, ele é meio assim, idiota mesmo, ele é muito... Ele depende muito que as outras pessoas o levem aos lugares que ele deve ir, né? E logo o Felipe, que queria evitar comentários maldosos da sociedade, acaba falando para a cidade inteira que a mulher dele sumiu, né? E aí as pessoas já começam ali a desconfiar. Como eu disse, a pessoa que fala para ele da casa do médico o diz com um riso meio malicioso, né? Enfim, em dado momento, esse marido traído e o amante se encontram e vão ter ali uma conversa. E essa é uma conversa bastante amistosa, né? É quase como se a única pessoa errada em toda essa situação fosse a Ida e não esse amigo que trai a confiança do outro, né? Porque ambos os homens, eles concordam ali que o melhor a fazer era evitar escândalos para não prejudicar a reputação de ninguém, porque afinal de contas, as aparências são importantes no mundo do trabalho, numa cidadezinha tão pequena assim. Então, se esse escândalo crescesse muito, o médico perderia os seus pacientes e talvez, sei lá, o Felipe perdesse o seu cargo no banco.
E se enquanto conversava com Aida, o médico não tinha em momento algum usado o termo neurose ou sugerido a ideia de uma histeria, quando vai falar com o Felipe, esse médico dá justamente esses diagnósticos, né? Ele usa de fato a palavra neurose e ele chega até, inclusive, a falar em psicose, em sugerir uma histeria, né? Por mais que o termo histeria não fique dito, se você lê esse momento, é muito óbvio que ele está falando de uma mulher histérica, né? Ou pelo menos do que faz parte do imaginário popular se atribuir a uma mulher histérica. Só que, como aconteceu com a palavra inconsciente, o conceito está ali, né? Por mais que não seja nomeado. E aí, veja, toda essa conversa entre o marido e o médico acontece em meio a uma praça para a qual o médico levou o Felipe. Ou seja, mais uma vez, esse personagem é conduzido por outras pessoas a algum lugar. E esse espaço da praça é cheio de sombras, de árvores, e tudo isso me fez lembrar bastante que, tanto em A Luz no Subsolo, quanto em Crônica da Casa Assassinada, existem cenas importantes que se passam em lugares ligados à natureza. No caso, essas cenas não ocorrem em praças, mas sim em jardins, né? No caso aqui desse romance de 1936, a Madalena ela tem uma cena bastante erótica em meio a um jardim, não vou entrar aqui em vários detalhes, ao passo aqui que nesse romance de 1963, é no jardim que a Nina se aproxima do rapaz com quem ela supostamente traiu o marido, com quem ela supostamente traiu o Valdo. Ou seja, esses espaços ligados à natureza, e a uma natureza que deveria ser domesticada, como é o caso de uma praça ou de um jardim, mas que não necessariamente se apresenta a partir desse viés da domesticação, esses espaços, então, ligados à natureza, têm uma importância muito específica nos livros do Lúcio Cardoso. Eu acho isso muito interessante de se observar. Mas, enfim, para saber como toda essa situação vai se resolver, você vai ter que ler aqui essa novela, você vai ter que ler aqui Mãos Vazias. Eu não sei se é fácil de encontrar essa edição, não sei se é fácil de encontrar alguma outra edição. Eu sei que há alguns anos, a editora Civilização Brasileira publicou, vou deixar aqui uma capinha dessa nova edição, publicou uma edição na qual constam, se não me engano, Mãos Vazias e O Desconhecido. Mas eu não sei também se é fácil de encontrar essa outra edição. E além aqui da novela em si, além do texto, eu indico também que você assista ao filme que foi dirigido pelo Carlos Lacerda em 1971 e que adapta livremente a novela, né? O nome desse filme também é Mãos Vazias. Ele está disponível completo no YouTube em uma qualidade muito ruim, mas ainda assim dá para assistir. E quem interpreta a Aida nesse filme é ninguém menos que Leila Diniz, naquele que foi, se não me engano, o seu último papel. E aí o filme ele tem várias coisas diferentes em relação à novela, mas isso não é necessariamente um problema, porque, por exemplo, no filme, a Aida e o Felipe moram em Curvelo, que é a cidade natal do Lúcio Cardoso, e aí eles se mudam não para São João das Almas, mas sim para Vila Velha, que é a mesma cidade onde se passa Crônica da Casa Assassinada. Outra diferença é que, no filme, o Luizinho, que é o filho da Aida e do Felipe, ele demora um pouco para morrer, justamente para poder dar tempo de que a gente conheça um pouco melhor a protagonista e assim a gente entende a virada no comportamento dela a partir da morte do filho, né? Sem que o diretor tenha que recorrer muito a diálogos expositivos, etc. Então a gente percebe muito o que está acontecendo, justamente porque a gente acompanha um pouco dessa vida normal da família, e aí, sei lá, com 30 minutos ou 40 minutos de filme, é que o Luizinho morre e a gente tem essa virada da protagonista. Mas a principal diferença entre o filme e a novela é que no filme a Aida não apenas trai o marido, como ela também acaba virando uma assassina,
o que torna a ação muito mais dinâmica e justifica as perambulações da protagonista pela cidade. Não vou dizer quem ela mata, mas ela mata uma pessoa importante ali, né? E aí o final do filme também acaba sendo um pouco diferente ao adotar apenas uma das leituras possíveis a partir do final em aberto dessa novela, que evidentemente eu não revelarei aqui. O único defeito que eu encontrei no filme foi o seguinte: em vários momentos a gente tem uma narração em off da protagonista, o que acaba sendo um pouco cansativo em alguns momentos, só que ao mesmo tempo isso contribui para uma carga meio noir que fica ali no filme, porque sim, é um filme de suspense ali. A trilha sonora, a fotografia, tudo fica muito ali, mergulha tudo em um clima meio de suspense o tempo todo, então é um filme que vale a pena ser assistido, assim como vale a pena você ler aqui essa novela do Lúcio Cardoso. Como eu disse antes, eu vou deixar na descrição o link para a playlist onde constam os meus outros vídeos sobre as obras do Lúcio Cardoso. Vou deixar também o link para a playlist lá com os meus comentários sobre Crônica da Casa Assassinada. E por fim, constará na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só consigo fazer esses vídeos falando aqui dessas obras desconhecidas da nossa literatura por conta do apoio de vocês. Então fica aqui o meu agradecimento, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.